Bom, o outro movimento de placa tectônica é um movimento chamado de transcorrente. Ô, Bruno. Oi. Ô, Bruno, rapidinho, o que é a fossa tectônica mesmo? Eu esqueci. Fossa tectônica é a mesma coisa que Rift Valley. Tá bom. É o relevo. Isso, é o vale. Formado por movimento tectônico. De nada. Ô, Bruno. Hum. Sempre que tem um movimento, tipo, sempre que tem o divergente, sempre vai ter o convergente também do outro lado da placa? Ou não necessariamente? Do outro lado, perfeito. Se a gente coloca a outra placa tectônica aqui, ó, uma outra placa aqui, a gente vai ter movimento divergente nessa daqui e movimento convergente nessa daqui. Então, uma borda da placa é divergente, a outra borda da placa é convergente. Entendi, obrigado. De nada. Pessoal, transcorrente ou tangente, tá? Teve gente, eu não vou citar nomes aqui não, mas que me mandou a dúvida no campus lá, no fórum, pedindo para eu corrigir os exercícios da lista de movimento transcendente. Eu não vou citar nome aqui não, tá? Mas movimento transcendente, imagina isso, movimento transcendente, a gente vai para outra dimensão, tá? Então, movimento transcorrente ou movimento tangente. Esse é facinho. É um movimento no qual as placas tectônicas deslizam paralelamente uma em relação à outra. Então, a gente vai ter o deslize e o movimento paralelo entre placas tectônicas. E nesse movimento paralelo entre placas, a gente cria um movimento transcorrente ou tangente. O nome transcorrente, pessoal, é porque esse movimento gera uma falha geológica, uma trinca na superfície, chamada de trinca ou falha transcorrente, tá? Tem um monte de tipo de falha. Esse daqui é o chamado de falha transcorrente, beleza? Que é esse movimento. O movimento transcorrente é em função do atrito que existe entre as placas, que elas ficam muito próximas umas das outras. Não acontece vulcanismo, é o único movimento tectônico que não tem extravasamento magmático. Mas ele vai ter um movimento parecido com todos os outros, que é a formação de terremotos. Normalmente são terremotos fortes, ou seja, superior a 7 graus na escala Richter. E a gente vai ter a formação de falhas geológicas, que são as trincas na superfície da Terra, que são as falhas geológicas. Essas falhas geológicas, existe a mais famosa delas, que é a falha de San Andreas, que fica na Califórnia, que é a falha mais famosa de todas, já virou motivo, inclusive, de filme, né? Porque nessa falha pode acontecer um terremoto, que ele tem nome, chamado de Big One. Já aconteceu um grande terremoto lá, chamado de Grande Terremoto, lá no início do século XX. E depois disso, nunca um terremoto de grandes proporções aconteceu de novo. Porque está acumulando energia aqui em função do atrito existente entre as placas tectônicas. Esse atrito que se forma aqui, ó, ele acaba produzindo um acúmulo de energia muito grande. E às vezes essa placa ela pode ficar parada durante centenas de anos. E quanto mais tempo ela fica parada, quando ela libera energia, mais energia acumulada tem. Então, mais energia liberada vai ter. O resultado é que a gente vai ter terremotos fortes. Como esse movimento ele está parado tem muito tempo, ele libera pouca energia ao longo da sua história. Então, são vários terremotos fracos ou médios, que vão até 7 graus. E a repercussão dele, a destruição é muito pequenininha, quase nada. O resultado é que o acúmulo de energia está muito grande, só que o ser humano não consegue medir esse acúmulo de energia e nem quando esse terremoto vai acontecer, tá? Terremoto é imprevisível, a gente não consegue. Com isso, sabe que vai existir o Big One. A previsão do Big One é de, no máximo, 30 anos, ou seja, a gente está agora em 2020, até 2050 aproximadamente, a ideia e a expectativa é que o Big One aconteça. E tende a ser o terremoto mais destrutivo, destruidor da história da humanidade. O terremoto que mais matou gente até hoje foi na China, matou 1 milhão de pessoas na década de 60 e ele chegou a 9,3 graus na escala Richter, mais ou menos. Esse terremoto aqui, se ele chegar a 9 graus na escala Richter, vai ser o terremoto que mais vai matar gente. Por quê? Porque essa região da falha de San Andreas, ela está localizada numa megalópole. Mais de 40 milhões, megalópole. Mais de 40 milhões de pessoas vivem nessa região.
E se esse terremoto acontecer, como ele não é previsto, não tem como prever, todo mundo vai ser pego relativamente de surpresa. Então a galera que mora na região da Califórnia, tanto nos Estados Unidos quanto no México, porque tem a Califórnia no México também, e a falha de San Andreas, ela extrapola para a região do México, vai matar muita gente sem ter como prever e sem como a galera ter como fugir, né, Matheus? A galera lá fica com medo, o pessoal gosta de viver perigosamente. Eles criam algumas estratégias para que as construções elas se mantenham de pé, só que as construções em muitas cidades na região, elas são construções antigas, né? A gente está falando de cidades ocupadas desde o século XVIII, século XIX, especialmente, quando não tinha tecnologia anti-terremoto igual tem no Japão, hoje que eles constroem prédio no Japão sobre amortecedores, que um terremoto de 9 graus na escala Richter, a galera que está lá no alto nem percebe o terremoto, amortece tudo. Como as construções são muito antigas, o que eles tentam fazer, fica muito caro, tem lá um prédiozinho, construção antiga para danar, e aí se acontecer o terremoto, esse prédio vai cair. O que os engenheiros criaram foi uma estrutura metálica que envolve o prédio inteiro como uma grande gaiola, e essa estrutura metálica presa nesse prédio, ela consegue segurar o prédio em momentos de terremotos fortes. Então eles constroem uma gaiola em volta do prédio de estrutura metálica, presa no prédio, como o metal ele é mais maleável, a expectativa é que o prédio não caia porque o metal vai absorver parte dessa vibração. Então, só que nem todos os prédios fazem, porque é caro, e nem todo mundo, em termos de habitação normal, né, tirando prédio, comercial e etc., acaba tendo condição de construir. Então, o pessoal vive perigosamente, o pessoal tem medo, sim, tá? É igual mostra no filme, né? Tem um filme que chama San Andreas, né, o terremoto, que mostra mais ou menos essa ideia, o terremoto Big One acontecendo. Claro que o filme é muito exagerado, né? Ele faz com que coisas que são lentas aconteçam muito rapidamente, mas ele mostra o Big One, mostra uma tsunami que se forma a partir do Big One, já que está ali na região litorânea, pode virar tsunami, e a cidade é toda inundada, e aí vira todo o drama do filme, que eu acho que a maioria já deve ter assistido, tá? Mas o pessoal lá fica preocupado sim, Matheus. Turista, tudo bem, né? A galera vai imaginando que a chance de um terremoto enquanto o turista estiver lá é muito pequena, mas vai que acerta a veia, né? No dia que chega lá, acontece o Big One. Então, de fato, é extremamente tenso, porém, tirando o terremoto e a falha geológica, que é uma trinca na superfície sem muita relevância, não tem extravasamento magmático. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Ficou tranquilo? Esse daqui é facinho, tá? Mas não é transcendente, tá, gente? Igual mandaram na dúvida aí para eu corrigir a lista de movimento transcendente. Dúvida, pessoal? Ô, Bruno, Oi. aquele terremoto junto com o tsunami, acho que foi no Japão, era movimento transcorrente que gerou? Não, no Japão, o terremoto junto com o tsunami do Japão, o terremoto junto com o tsunami da Indonésia, que foi lá em 2004, do Japão completou 10 anos, tá? Esses terremotos na região asiática é movimento convergente de placa tectônica. O Japão está localizado numa zona de convergência de placa. A convergência de placa, os terremotos também normalmente são terremotos fortes, tá? Porque soma a força de duas placas tectônicas. Então aqui a gente está falando do Japão, com o tsunami que deu problema na usina nuclear de Fukushima. Estamos falando da Indonésia, lá em 2004, que a tsunami da Indonésia matou 300 mil pessoas. Tsunami no Chile também, lá nos anos 60, também aconteceu em função de movimento convergente. Então, normalmente, esses tsunamis acontecem por movimento convergente, tá? Normalmente, porque os movimentos transcorrentes entre falhas geológicas, eles são mais raros de acontecerem, tá? Mas como eles podem produzir terremoto forte, caso eles estejam no litoral, também pode produzir tsunami. Beleza? Beleza, valeu, Bruno. De olho. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos agora passar para a correção dos exercícios? O Manu perguntou aqui, ó, Bruno, esse movimento não tem nem formação nem destruição de placas. Não, boa lembrança. Tanto é que esse movimento aqui, Manu, ele é chamado de movimento conservativo. Beleza? Ele conserva a placa tectônica, ele não forma e nem destrói. Boa lembrança aí. Por isso a gente tem um movimento destrutivo, que é um movimento convergente de subducção, movimento construtivo, que é o de separação, que vai ter formação de mais placa pelo extravasamento magmático, e o conservativo, que é o transcorrente ou tangente, que não tem subducção e nem tem extravasamento magmático. Perfeito.
conservativo. Mais alguma dúvida? Foi? Beleza? Eu vou parar de compartilhar minha tela do celular, tá? Fala, Matheus. Exato, Matheus. Esse magma aqui, ó, do extravasamento magmático, esse magma aqui, ele vai resultar, quando ele é no fundo do oceano, no movimento divergente, na formação da dorsal. Se ele for em área continental, vai formar montanhas, cordilheiras, cones vulcânicos, etc. Quando ele está no fundo do oceano, chama dorsal. Perfeito. Beleza? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, valeu, para a gente, só que eu tenho que parar de compartilhar aqui com o vídeo. Então eu vou parar de compartilhar o vídeo para eu poder compartilhar a tela com vocês. Legal. Para a gente poder fazer a correção dos exercícios. Rapidinho aqui, que a gente tem 7 minutos só. O primeiro exercício que vocês pediram, o pessoal pediu lá no movimento transcendente, é o exercício número 1, tá? Rapidaço aqui agora. Esse exercício número 1, ele mostra uma falha geológica aqui pra gente, que é esse movimento tangencial. Repara que a gente tem uma falha, um movimento acontecendo para cima e outro movimento acontecendo para baixo. Na verdade, eles são paralelos. Aqui ele mostra para a gente uma cerca que foi quebrada em função desse movimento e um rio que teve seu curso alterado em função desse movimento. Beleza? E aí mostra os movimentos que as placas tectônicas produzem. Aí ele fala assim, ó, eventos sísmicos, que são terremotos de grande magnitude, causam imensos danos. As ondas sísmicas que se originam nesses eventos e que se propagam no interior da Terra são de 2 tipos, longitudinais e transversais, que são as ondas que vão para dentro da Terra e as ondas que propagam no sentido horizontal, beleza? Então, longitudinais e transversais. Aí ele pergunta assim, ó, a figura anterior representa um tipo de contato entre placas que dá origem a ondas sísmicas. Esse tipo de contato ocorre. A resposta vai ser a letra A. Na Califórnia, que é esse movimento que eu acabei de falar para vocês, um movimento transcorrente ou tangente ou conservativo. E as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá na direção da propagação. Então a gente fala aqui na Califórnia em função dessa falha geológica chamada de falha de San Andreas. A letra B fala nos Andes, no Chile, não tem esse tipo de movimento. No Chile a gente tem um movimento convergente. A letra C fala na Califórnia, e as ondas longitudinais são aquelas que a oscilação se dá perpendicularmente à direção da propagação. Essas são as chamadas ondas transversais, tá? Elas cortam o movimento de propagação. Eu não sei se vocês já estudaram onda com o Gabriel, por exemplo, tá? Para entender melhor o que é longitudinal e transversal. A letra D, na Cordilheira dos Andes, que também é um movimento convergente, então não é esse tipo de movimento. Então a resposta aqui fica a letra A de amor, tá? Vocês não precisam se preocupar muito nessa lógica de onda longitudinal e transversal, tá? Isso é muito raro de cair, tem mais a ver com física do que com geografia. Beleza? Outra pergunta se deu na questão número 2, 2019, aqui, ó, localização das principais províncias basálticas. O que é uma província basáltica? Galera, o basalto é uma rocha magmática extrusiva. Então, todo lugar que tem província basáltica significa que tem grandes quantidades de basalto. Automaticamente são regiões que acontecem ou que já aconteceram processos de vulcanismo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem processo de formação de basalto, especialmente na região sul do Brasil, unidades basálticas, mostrando que no Brasil a gente já teve vulcanismo em momentos passados. Então, todas essas regiões aqui ou acontecem ou já aconteceram vulcanismos, tá? A pergunta da questão 2 é a seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. O registro ígneo observado, aí ele coloca aqui como exemplo, na região sul do Brasil, na Torre de Guarita, em Torres, no Rio Grande do Sul, inclusive a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul,
é a cidade que tem sua composição geológica predominantemente por basalto. Existem as falésias basálticas, que são partes do Graben formado por basalto em Torres, no Rio Grande do Sul. Corresponde à província chamada Paraná Entendeca, que Entendeca é o basalto africano, e está relacionado à divergência de placas tectônicas quando o Brasil e a África se separaram. Voltando aqui no mapinha rapidão, lá na região sul do Brasil, a gente tem especialmente a cidade de Torres, que é o grande exemplo de formação basáltica no Brasil, no Paraná. E a província de Etendeca, na África, representa que esses dois terrenos eles já foram juntos no passado e o extravasamento magmático formou basalto na África e formou basalto no Brasil. Questão um pouquinho mais específica, porque você tinha que saber que Torres, no Rio Grande do Sul, é a cidade da região basáltica no Brasil, mas por isso que a gente está corrigindo exercício, para vocês terem cada vez mais características específicas aí em mente, tá? Enem, por exemplo, dificilmente cobraria uma questão dessa assim tão específica. A próxima é a questão 6, que fala assim, ó, vulcões Shinmoedaki entra em erupção, vulcão, né? Entra em erupção no Japão. Fumaça é lançada até a 3.000 metros de altura. A ocorrência no Japão do fenômeno geológico representado está relacionado principalmente e aí vem a pergunta sobre as tsunamis no Japão, por exemplo, né, que aconteceu durante a aula. O Japão está localizado numa região de choque de placa tectônica, numa região de movimento convergente. O Japão é uma grande cordilheira, uma grande cadeia de montanha, onde acontecem erupções vulcânicas em função da subducção da placa tectônica, que aumenta a pressão interna do magma e produz erupção. Então a resposta fica a letra B de bola, sua localização em área de encontro de placas. Observação na letra A, tem escrito aí, ó, existência no seu território de regiões cratônicas. Isso é aula sem ser da semana que vem, da outra. Cráton é uma unidade geológica onde nunca aconteceu nenhum evento tectônico, tá? Cráton são as unidades mais estáveis geologicamente do mundo. Então não pode ser o caso do Japão. Então a resposta fica a letra B de bola, movimento convergente de placa tectônica. Beleza? A próxima é a questão 8. Fala, terremoto atingiu 8,8 na escala Richter na costa do Chile. Beleza? Aí fala, no texto destaca-se um tipo de evento geológico, que são os terremotos, frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em, se a gente está falando do Chile, a resposta vai ser a letra C de faixa, C de casa. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato de placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. É o caso do Chile, por exemplo, próximo à Cordilheira dos Andes. Por que chama de estreita faixa? Porque o terremoto ele não acontece em grandes áreas do planeta Terra, porque senão o mundo inteiro ficaria vibrando. Ele acontece sempre em áreas restritas de choque de placa, no caso do Chile, próximo de dobramento moderno, que é a Cordilheira dos Andes. Fala a letra A, em áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva formando cordilheira. Isso acontece no Chile, mas isso não está relacionado ao terremoto diretamente. Letra B, faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimento provocado por tsunami. Isso não tem nada a ver com a origem do terremoto, né? O tsunami ele é consequência do terremoto. A letra D, escudos cristalinos, eu já paro, porque escudo cristalino é a unidade que nunca teve tectonismo, tá? Diferente do dobramento moderno, é fruto de tectonismo, os escudos não tiveram tectonismo. E a letra E, áreas de bacias sedimentares antigas. Bacia sedimentar, quando ela sofre algum tipo de tectonismo, ela vira um dobramento moderno. Então, também não é a resposta que cabe no lugar do Chile, que é a Cordilheira dos Andes. Então, a resposta é a letra C, de cavalinho. A próxima foi a 9, faltam só 2. Assinale a alternativa incorreta no que se refere à dinâmica de placas tectônicas. O incorreto é a letra C. A convergência entre placas oceânica e placas continentais faz com que as primeiras, por serem menos densas, provoquem afundamento das segundas. Galera, lembra sempre, qual é a parte mais densa? É o oceano ou é o continente? A parte mais densa é sempre o oceano. Então, o oceano, sendo mais denso, mergulha, afunda na subducção. A alternativa fala que as placas oceânicas são as menos densas.
Por isso ela é a incorreta, ela está errada, beleza? E para fechar a questão 12, deixa eu achar a 12 aqui, beleza? A 12 fala: Júlio Verne, ao escrever Viagem ao Centro da Terra, trouxe para a ficção o conhecimento científico que estava sendo desenvolvido na época, que era a ideia de se buscar o que existia no interior da Terra, que deu origem ao entendimento sobre as estruturas internas da Terra. Considere as afirmações sobre a Islândia e sobre as camadas da Terra, porque fala assim, ó, a escolha da Islândia como cenário para a narrativa, porque o filme passa na Islândia, tem uma justificativa. A Islândia, vamos lembrar da aula de sexta-feira de novo, está exatamente no limite entre placas tectônicas. Então, a Islândia estando entre limite entre placas, ali, teoricamente, é mais fácil de entrar em alguma fratura. Claro que não tem jeito de fazer isso, né, gente? De entrar na fratura, mas na ficção isso dava, e chegar até o interior da Terra, porque a Islândia está no limite de placas. Aí vem o item 1. A Islândia, localizada entre áreas de afastamento de placa tectônica, movimento divergente no Oceano Atlântico, possui vulcões ativos, áreas geotermais e uma falha que corta o país de norte a sul. Perfeito. Área geotermal, pessoal, são áreas de extravasamento magmático que esquenta a água, tá? Então, área de água quente, área de vulcão ativo e falha que corta o país de norte a sul no limite de placa. Perfeito. 2. O manto localizado sob é abaixo, tá? Da crosta terrestre, é fluido e se movimenta através das correntes convectivas que se formam pela diferença da temperatura existente no interior da Terra. Toda convecção existe por diferença de temperatura e pressão. 3. O núcleo, que apresenta uma parte interna sólida e uma parte externa líquida, é a camada mais quente da Terra e estima-se que a temperatura pode atingir 6.000 graus, podendo ser até um pouquinho mais do que isso. Então, as 3 alternativas são verdadeiras e a Islândia está no movimento divergente de placa tectônica. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou tranquilo? Beleza? A correção do exercício foi um pouquinho rápido, porque a revisão da aula aqui foi um pouquinho mais demorada, com razão, tá? Todo mundo teve dúvida aí, foi bacana. Ficou alguma dúvida, gente? Ficou tranquilo? Sossegado? Pessoal,